O Rian Guilherme, viu, gente? Volante, veio do Fortaleza aí. O Cruzeiro anunciou oficialmente essa contratação e demorou, né? Mais de uma semana que ele estava aqui em BH, a gente já estava ficando meio preocupado. Será que aconteceu alguma coisa nos exames e tudo mais? Cruzeiro assinou com ele também, no caso, por 5 temporadas, contrato longo, pagamento aí de 1,4 milhões de euros, inclusive o pagamento que vai ser feito no ano que vem, né? Uma condição facilitada aí. Chega Rian Guilherme, pelo que vocês puderam acompanhar do jogador ali, é um cara mais para a função Lucas Silva, mais para a função Wallace, pode fazer as duas, e assim, Cruzeiro comprando 85% dos direitos, assinando com esse cara por 5 anos. É aquela típica contratação de scout? Com certeza, tem todo o perfil de contratação de scout, né? Acho que de todos os reforços do Cruzeiro na atual janela, é o que mais vem com esse perfil. E para mim, olhando todo o contexto, é a maior aposta, né? É o jogador que a gente acaba tendo a menor certeza se realmente vai vingar. Mas não é uma contratação ruim, obviamente. É porque quando a gente olha para o Sinisterra, é um cara consolidado, que já se provou em mais de uma liga relevante. Aí o Kenny Arroyo já mostrou muita bola, inclusive em Libertadores, pela seleção. Cauã Moraes, que ainda está para ser anunciado, é um cara que já se mostrou bem pelo Atlético Paranaense, que é um clube de certa relevância no Brasil, na Série B, também na Copa do Brasil. E aí tem o Rian Guilherme, né, que é um cara que acabou tendo aí clubes mais discretos na carreira, mas ainda muito jovem e que pode ser desenvolvido. Para mim, pode ajudar tanto como primeiro, mas também como segundo volante, mas mais como primeiro volante. E aí, não só por características do próprio jogador, mas olhando também o elenco do Cruzeiro, né? Acabamos de falar, por exemplo, de Matheus Henrique, que pode jogar mais como segundo homem de meio, sendo que ali já tem o Lucas Silva como titular, tem o Eduardo que já provou que ajuda por ali, o próprio Christian em algum momento, de maneira surpreendente, pode jogar também como segundo homem de meio. Para mim tem uma lacuna quanto ao reserva do Lucas Romero, né? Quando o Lucas Romero não está presente em campo, aí existe uma dificuldade maior. O Wallace até entra naquele jogo contra o Mirassol, mas jogou depois de ficar sem entrar durante um bom tempo, né? Então, acredito aí que o Rian tem um potencial para ser o reserva direto do Lucas Romero, né? Um cara que é um pouco mais difícil da gente estudar de forma profunda o jogador, mas pelo que vi, acho que por conta do que todo mundo viu aqui também, deu para se perceber que é um cara de força física, de estatura, mas que também tem algum refino técnico, né? Gostei, era uma carência secundária do Cruzeiro, digamos assim, essa posição de volante, mas não deixava de ser uma carência, porque Lucas Romero estava precisando de alguém mais, principalmente adequado ao perfil do Jardim como reserva dele, né? E eu acho que o Rian é um cara, assim como o Arroio, que pode estar agregando de forma imediata. Mais a nível de composição de elenco, é bem verdade, mas tem um espaço ali muito claro para que o Lucas Romero, em alguns momentos, possa até receber um descanso maior, e aí o Rian Guilherme ser uma opção interessante para o Leonardo Jardim. O Rian Guilherme ele é um atleta que ele pode atuar tanto como primeiro como segundo volante, né? Mas eu concordo muito com essa visão do Caio, foi até algo que eu estava conversando com um amigo. Mesmo entendendo que o Rian é um cara que participa muito, às vezes, ali da construção das jogadas, que pelos vídeos muita gente imaginou que ele pudesse chegar para ser um segundo volante, eu imagino o Leonardo Jardim utilizando ele muito mais como um primeiro volante. Visto que o Romero tem participado muito, às vezes, se colocando próximo aos zagueiros para ajudar na saída de bola, acho que o Rian Guilherme pode ajudar nisso. O Cruzeiro ganha, querendo ou não, quando tiver o Rian Guilherme em questão de estatura, é um volante mais alto, é um cara de imposição física, de chegada, então acho que isso vai ser interessante, e o Romero ele precisa em algum momento de ter esse substituto, porque é um cara que não tem sofrido com lesões, mas é sempre interessante você preservar, e aí quando você tem uma opção, né, interessante, jovem, que está querendo ali buscar o seu espaço, né? O Leonardo Jardim já falou algumas vezes sobre isso, né? Sobre contar com jogadores que ainda querem construir ali a sua história no futebol, e acho que o Rian Guilherme é um caso muito caro disso.
Então, eu acho que vale muito a pena a gente torcer aí para que dê tudo certo. E eu imagino o Rian Guilherme sendo uma opção ao Lucas Romero. Agora, em algum momento, se o Cruzeiro quiser, sei lá, ter o Rian Guilherme como um segundo volante, ele já fez essa função. Ele foi bem no futebol português, ele retornou ao futebol brasileiro até por um pedido do Vojvoda, né? Mas acaba que com pouco tempo de retorno do Rian Guilherme aqui, o Vojvoda é demitido do Fortaleza, ele chegou a ser negociado e viajar para a Europa, né, para poder acertar com o Royal Antwerp lá da Bélgica, mas não deu certo a negociação, ele retorna e agora é um reforço do Cruzeiro. É uma contratação para mim, Caramujo, Caio, Samuel e quem está nos assistindo, que tem aquele selo, né, de departamento de scout, é um atleta de baixo custo, salário não é tão alto, é jovem, rodou ali em centros menores, e aí você tem uma possibilidade de, se esse atleta vier, se consolidar, for uma boa opção, que você consiga ali, se tiver que vender, você acaba tendo um lucro muito maior do que em outras situações. Então, agora a expectativa já está no bid, né? A expectativa para ter ele entre os relacionados, ter ele treinando com os companheiros, acho que é um movimento muito interessante do Cruzeiro. Boa. Pegar algumas Ô, mensagens Caramujo, aqui. muita gente ficou talvez aí em dúvida, porque o Fortaleza, aliás, é um método de transparência espetacular que o Fortaleza tem, né? De divulgar todos os detalhes. Né? E o Fortaleza divulgou que vendeu 45% dos direitos por 4 milhões e alguma coisa. E a gente tem a apuração seguinte: o Cruzeiro comprou 45 do Fortaleza e 40 do Boa Vista do Rio. Então, 1 milhão e 400 mil euros para pagar em dezembro de 2026, somente. E um salário aí bem baixo, né, do Rian Guilherme. O jogador foi muito bem avaliado também pelo scout do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem 85% dos direitos econômicos do atleta. Pagamento só em dezembro de 2026, viu, Caramujo? Que isso aí. Nem loja de atacado faz essa condição de pagamento, não. Isso aí ficou bom para o Cruzeiro. Mas então é isso, né? 1 milhão e 400 parte para o Fortaleza e outra parte para o Boa Vista do Rio aí. Tomara, gente. Tomara que ele consiga se provar um bom jogador.